de Alagoas, dando início agora a mais um programa Hashtag, claro, aqui direto do Marina Catuçaba. Pense num lugar maravilhoso, lugar gostoso da gente ficar. Vem aqui gravar, dá nem vontade de ir embora. Vamos ficar aqui pra sempre. Sejam bem-vindos ao programa Hashtag, não sai daí porque hoje tem muita coisa boa vindo aí, viu? Antes, deixa eu dar uma boa tarde especial aqui às belas meninas da Razuri, a Manuela e a Maiara, que estão aqui representando essa empresa que trata-se de uma produtora de fotografia e organização de eventos artísticos culturais. Possui um departamento interno de modelos, dançarinas, atores, atrizes, tudo para trabalho fotográfico, recepção de eventos, publicidade e propaganda em geral. Daqui você já tira, meu amigo. Contrata aí a Razuri, eu ligo pro pessoal, tá aparecendo aqui o número deles aqui embaixo. E lembrando, né, Anderson, que dia 9 de abril já tem um concurso aí da Musa da Academia 2016, né? Compre já o seu ingresso, vai lá no Salão Master, lá o antigo Estação Alegria, né? Lá no Salvador Lira, compre o seu ingresso lá e vai participar desse concurso que já tá dando o que falar. Tá estourado aí em Alagoas, só sucesso, só as filéu lá, né? Só as musas das academias. Vou selecionar uma e ela vai vir aqui pro programa Hashtag, claro. Tá gostando, né? O negócio tá ficando bonito, rapaz. Estamos embelezando. E pra melhorar mais ainda, tem que ter um sonzinho gostoso, aquele som maravilhoso que a gente só de pensar já fica aqui, ó, se tremendo todinho. É com muito prazer que eu apresento a vocês aqui, ó, o Itamar na percussão, tem o Juninho na bateria, o Anderson no teclado, Murilo na guitarra, o Eri no baixo e o meu xará, Diogo, puxando o acordeão. Juntos eles fazem Júnior Mendes, o rei da farra. Júnior, meu garoto, venha pra cá com o programa Hashtag Lisfera. Chegando. Entrando no campo de futebol, né? Chego correndo já. Júnior, que coisa boa, cara. Ter você aqui de volta no programa. Volta, é verdade. É. Pra Muito, gente é uma muito satisfação bom. imensa e já tava com saudade já. E todo canto que eu lhe vi, Diogo, pô, deixa de conversa e leva nós pra lá de novo que E a gente cata, a gente dá um buraco lá na agenda. a mídia foi boa. E chama vocês pra cá. Encontrei com ele no Tanque Cheio, foi mês passado, né? Encontrei com Cana você de lá. morte. Né? Rapaz, o Tanque Cheio, eu vou dizer, Anderson, velho, esse negócio de você ficar botando Budweiser é R$1, pô. Quebra com a gente, né, Júnior? Quebra com a gente e com Rapaz. o fígado também, né? Aí encontrei o Júnior lá, Júnior, vamos pro programa, bora. A gente olhou na agenda, olha, dia 2 de abril dá, bora? Dá sim. Bora. Aí ele disse, mas não é mentira não, né? Como se fosse no dia 1, era mentira. Ontem foi dia da mentira, né? É verdade. Júnior, prazer imenso, cara, ter você aqui. Igualmente, a gente que tem, fica sempre feliz aí de voltar. Primeira vez que a gente viu tudo com vergonha, sem conhecer, agora virou uma amizade já e Coisa boa, né? estamos aí pro que precisar aí. E uma coisa boa também, deixa eu falar aqui pro pessoal, porque eu sou lá de Belém, de Alagoas, grande beijo, grande abraço aí à terra de Belém, Palmeira dos Índios, Arapiraca. Tenho muita família lá, né? A galera chega lá, todo mundo, né? Quando eu chego, toda festa de São Sebastião, eu tô em Belém. Aí quando eu chego lá, a família toda, assim, aí quem é que vai tocar hoje? Júnior Mendes. Mentira. Júnior Mendes oxi, me preparei todinho, botei aquele perfume e tal, né? Com direito até a declaração. Declaração de amor, claro. É aniversário da minha esposa, dia 20. O Júnior lá tocando, aí eu fui lá no camarim, falei com o Júnior e tal. Júnior, é aniversário da minha esposa, deixa eu fazer uma declaração pra ela. O Júnior, na hora, sobe do palco aí. E as pernas aqui, ó, subi lá pro Júnior. Mas foi massa, Foi eu massa, não tinha sua show de coragem, bola, não, velho. mas eu não tinha coragem que você teve, não, mas E quando eu tava, admiro a sua coragem. quando eu tava me preparando lá no cantinho, o que é que eu vou dizer? O Júnior faz, Diogo, tem que ter agora. Entrei, pronto. Agora já foi, meu amigo. Verdade. Uma coisa boa, muito bom lhe encontrar lá em Belém, viu? Fiquei feliz demais, porque às vezes a gente vai pro interior e não encontra os amigos do Maceió, mas quando a gente vê esse amigão aqui, que Olha vem lá. pra cá, faz um show pra gente, vai pra lá, me Eu chama já no fui palco. tocar bebo também, né? Porque juntando o senhor perto de mim, a cachaça é dobrada. Não, quando eu falei, você já caiu, não foi? Tava bebo. É muita água tônica. Oh, Gente, vamos fazer agora o Rei da Farra, mandar ele comandar aqui. Agora, eu já lhe perguntei isso, o Rei da Farra. Eu quero lhe perguntar de novo, por que o Rei da Farra, hein? não sei, acho que é porque a gente gosta de fazer farra, botar o povo pra Adoro dançar. ouvir isso. E o Rei da Farra é devido à música minha, do Rei da Farra, que tem 2 anos já que eu fiz ela. Ela foi o carro-chefe do meu DVD, do segundo CD. E rendeu muitos frutos aí essa música e a gente só tem a agradecer a Deus aí. E pegou, não foi? Pegou. Pegou, Aí todo pegou. mundo só me chama de Rei da Farra. Rei da agora. Farra, mas isso é bom, pô. É. Quem conhece o trabalho de Júnior Mendes, vê que o show dele, onde quer que seja, é topado, a galera canta, a galera pula, joga bilhetinho, Toma pega cachaça, autógrafo, toma Fica cachaça, bebo, se declara. vale tudo. Inclusive tem um clipe dele, o clipe vem, se declara, né, Júnior? Declara também. Tem um clipe dele no YouTube, é o Chance. É, Né? clipe da Quem música Chance. participou também do clipe, a Uérica, a Jodete, A Nanda. a Nanda, teve também A a Rafaela. Rafaela. Beijo a todos vocês, viu, Show de meninas? bola. Estamos com saudade de vocês, viu?
Agora ficou show. Ficou Eu bom. olhei ontem, tava com 20 mil acessos. Por aí, 20 a 21, alguma É. coisa. Agora Sucesso. a maioria dos amigos estavam dizendo, pô, velho, como é que aquelas mulheres tudo em cima de você ali, você tirando Rejeitando. Era o jeito, pô, tem que se comportar e tal. Aí eu acho que quando acabava, ele, ô diretor, não dá não pra gente fazer um negócio diferente, tá? Não, se fosse eu que tivesse escrito ali o texto, o roteiro, eu tinha mudado ali, tinha Ia mudar, né? deixado pelo menos um ali. O nome da música é Olhar Perdido, é a minha mais nova música de lançamento. A gente tem, acho que, 1 mês e meio que a gente lançou ela no mercado e tá sendo bem tocada nas rádios, graças a Deus. Vai Coisa lá, boa. Olha perdido, Júnior Mendes. Hashtag Negão, tá começando agora, viu? Pode cantar. Não tá dando pra entender o que é que acontece com a gente quando as coisas estão andando, chega de repente e acaba tudo sem explicação. Tá ficando chato essa brincadeira de acaba e volta, invento umas briguinhas e limites rota, tá acabando nossa relação. Eu já tô com um olhar perdido, com o coração ferido e o medo de amar. Não quer mais se entregar. Eu vou deixar você numa boa, conhecer outra pessoa pra me esquecer de quem só quer me fazer sofrer. Não vou ficar te esperando aqui, como você sempre quis que eu ficasse assim, só pra você. Não vou mais estar aqui, quando você perceber, já vai ser tarde, vai ser tarde. Tá dando pra entender o que é que acontece com a gente quando as coisas estão andando, chega de repente e acaba tudo sem explicação. Tá ficando chato essa brincadeira de acaba e volta, inventando as briguinhas e limites rota, tá acabando nossa relação. Eu já tô com um olhar perdido, com o coração ferido e o medo de amar. Não quer mais se entregar. Eu vou deixar você numa boa, conhecer outra pessoa pra me esquecer de quem só quer me fazer sofrer. Não vou ficar te esperando aqui, como você sempre quis que eu ficasse aqui, só pra você. Não vou mais estar aqui, quando você perceber, já vai ser tarde, vai ser tarde. Te esperando aqui, como você sempre quis que eu ficasse aqui, só pra você. Não vou mais estar aqui, quando você perceber, já vai ser tarde, vai ser tarde. Isso é Júnior Mendes pra galera. Hashtag Júnior Mendes oficial. Vai dar certo. Essa dupla que deu sucesso, viu? Show. Coisa boa, meu irmão. Olha, Júnior, sentiu a pressão, não foi? Sentiu, isso aqui é Júnior Mendes, meu rapaz, o rei da farra. Galera, parabéns aí, viu? Que pegada da gota serena. sim, Como fala um ator, né? Que pegada da gota pegada serena. Né? Júnior Mendes, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta com toda boa. Júnior Mendes e muito mais coisas pra vocês. Não sai daí, viu? Viver sorrindo com mais saúde, sentir muito mais alegria. Sorrir para o mundo, porque você merece sempre o melhor.
Dentalcard, a rede de clínicas que atende seu padrão de qualidade com preços acessíveis a todos. Ligue agora e saiba qual a clínica mais perto de você. 3374-5252. Responsável técnica doutora Leide Rocha Guimarães. CRO Alagoas 3321.